Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio para tratar de forma simples de acontecimentos históricos e hoje o Tempo de História é sobre a primeira fase da República no Brasil, que é chamada de Primeira República ou República Velha, em que esse momento da República foi um momento aonde movimentos sociais de contestação começam a explodir em várias partes do país, questionando esse domínio das oligarquias e foram violentamente, duramente reprimidos. Movimentos que aconteceram tanto na parte urbana, nas cidades, quanto na parte rural, no campo. Em relação às cidades, cabe destacar, por exemplo, algumas revoltas, como a Revolta da Vacina de 1904, a Revolta da Chibata de 1910, ambas na cidade do Rio de Janeiro, ou até mesmo o que não é uma revolta, mas é a organização operária, que também reivindicava melhores condições de vida e trabalho. Já no campo, vale a gente destacar a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, e também o cangaço, que não é uma revolta, mas de certa forma também expressa uma certa resistência àquela estrutura republicana. Falando rapidamente sobre a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina aconteceu no Rio de Janeiro e o motivo principal, como o próprio nome da revolta diz, foi a indignação da população contra a campanha de vacinação obrigatória, promovida pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Porém, naquele momento, o Rio de Janeiro também passava por uma reforma urbana promovida pelo prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, durante a Belle Époque carioca. O Rio de Janeiro, na época, era a capital federal, uma capital federal ainda com ares de uma cidade colonial, que na concepção dessa nova república deveria estar no mesmo patamar de outras cidades, grandes capitais do mundo, como por exemplo a cidade de Paris. Então, de certa forma, imitando, entre aspas, o prefeito da cidade de Paris, que promoveu a urbanização de Paris, onde houve a abertura da Champs-Élysées, como o projeto do Haussmann. Pereira Passos, então, ele também procura urbanizar a capital federal, que na época era a cidade do Rio de Janeiro, lembrando que Brasília é só nos anos 50, e ele promove uma reforma urbanística. Porém, essa reforma urbanística acabou rendendo a ele o apelido de prefeito bota abaixo, que, por exemplo, para abrir uma larga avenida como a Avenida Central, hoje atual Avenida Rio Branco, ele mandou demolir vários casebres e cortiços do centro da cidade, aonde morava a população mais pobre. E essa política urbanística autoritária acabou fazendo com que a população ficasse insatisfeita com o prefeito e o momento da revolta da vacina, da campanha de vacinação obrigatória, foi a gota d'água para que a revolta explodisse aqui na capital. Já a revolta da Chibata, também no Rio de Janeiro, foi uma revolta contra os castigos físicos, chibata no sentido de açoite mesmo. Essa revolta foi liderada por um marinheiro chamado João Cândido, que acabou recebendo o apelido de Almirante Negro frente à sua representatividade no comando dessa revolta. Ela acontece porque um marinheiro que havia levado bebidas alcoólicas para dentro do navio, ele foi castigado de forma excessiva. Se eu não me engano, geralmente o aceito entre aspas, era cerca de 25 chibatadas. E, se eu me lembro bem, ele recebeu cerca de 250 chibatadas. E mesmo desfalecendo, mesmo perdendo a consciência, ele continuou a ser açoitado em frente a toda a tripulação. Isso foi o motivo principal os marinheiros tomarem o controle do navio, também se articularem com outros navios e protestarem contra os castigos físicos dentro da marinha. Em relação à organização operária, a gente não pode esquecer que durante o início da República, a gente tem acontecendo no mundo a Primeira Guerra Mundial. E durante a Primeira Guerra Mundial, houve a vinda de imigrantes estrangeiros, especialmente europeus, para o Brasil. Cerca de 3,2 milhões de estrangeiros, entre italianos, portugueses, espanhóis, eles vieram para o Brasil, muitos deles fugindo dos horrores da guerra. Lembrando que também no início da República há um projeto dos governantes no sentido do branqueamento da população frente a uma grande população
afrodescendente que existia no Brasil, dentro daquela teoria racial aonde se entendia uma certa inferioridade dos negros em relação ao branco. Então, nesse momento, o governo também subsidia a vinda de europeus para cá. E o que isso tem a ver com a organização operária? Quando esses europeus vêm para cá, muitos deles são absorvidos pela indústria que está nascendo, de certa forma, uma mão de obra capacitada, porque eles já estavam acostumados com a industrialização na Europa, porém eles trazem com eles também uma mentalidade, a mentalidade que existia na Europa, onde muitas teorias contrárias à exploração dos trabalhadores, contrárias à exploração capitalista, como o socialismo, já circulavam. Então esses trabalhadores passam a organizar aqui no Brasil sindicatos, greves, paralisações, reivindicando melhores condições de trabalho e de vida frente aos patrões. Em relação à Guerra de Canudos, foi uma guerra acontecendo na zona rural, mais exatamente no sertão da Bahia, onde foi organizado um arraial chamado Arraial de Canudos, por isso o nome Canudos, onde uma população miserável vivia uma vida comunitária. E eles eram liderados por um beato chamado Antônio Conselheiro, que pregava o Evangelho, que pregava a palavra de Deus dentro de uma visão messiânica, que a vinda, que o Messias voltaria. E o que acontece? Que esse povoado começou a crescer demais e gera reação de latifundiários, também por parte de alguns membros da igreja e também no governo, especialmente a partir de boatos que alegavam que os sertanejos, especialmente Antônio Conselheiro, seriam monarquistas fanáticos e perigosos, ou seja, um grupamento monarquista que estava crescendo frente a uma república recém-iniciada. Canudos, então, sofre ataques das tropas do governo, é destruída pelas tropas do governo. Existe um livro da literatura brasileira muito conhecido, muito importante, chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha, que na época trabalhava como jornalista enviado para cobrir esse evento. E é muito interessante para a gente ter um outro olhar sobre esse momento da Guerra de Canudos. Em relação à Guerra do Contestado, de certa forma se assemelha à situação de Canudos. Contestado, a palavra contestado vem de contestação, porque a região da fronteira entre o estado do Paraná e Santa Catarina estava sendo contestada pelos dois estados. Ali também a gente tem um certo aldeamento, uma população camponesa miserável que vive ali, também liderada por um beato, o beato chamado José Maria, e aquela região era uma região também de interesse de grupos poderosos, porque ali queria se construir uma linha férrea e também madeireiros tinham interesse em extrair a madeira daquela região. Então, esses camponeses foram expulsos daquela localidade aonde gerou o conflito. E, por fim, o cangaço. O cangaço a gente pode entender como um movimento de resistência, mas uma resistência mais extrema, porque é formado por bandos armados que espalhavam terror no sertão nordestino. E esses grupos armados recebem esse nome, os cangaceiros. Cangaceiro ou cangaço vem de canga. Não aquele tecido que a gente leva para a praia, mas sim a canga colocada em animais, especialmente para eles servirem de animais de tração, aonde o dorso do animal era cruzado. E os cangaceiros, eles tinham uma vestimenta que se assemelhavam a essa canga. E dos bandos que atuavam no sertão nordestino, se destaca o bando de João Calango, no sertão do Ceará, e o bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, ele só é capturado durante a Era Vargas. Eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. Estão disponíveis outros áudios, tanto sobre a história do Brasil quanto história geral. Para acessar esses áudios, se inscreve no canal Tempo de História do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode seguir a gente na página do Facebook, Tempo de História, e também a conta do Instagram. Até a próxima!